Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar duas perguntas que parecem curtas, mas tem muito material para a gente refletir. A pergunta 179 e a pergunta 180. Isto na tradução de Evandro Muleto Bezerra. E temos aqui conosco, para fazer o estudo, Guilhermina. Como sempre eu digo, é um prazer estar conosco. A minha nega véia, Edmilson. Paz e amor a todos. Eu gosto de ver o tupete do Edmilson, muito maneiro. Eu estava à procura de uma característica assim, mais marcante. Que não fosse careca. É porque careca, né? Eu sou careca e você é careca. Não tem jeito. Então é uma questão de ver um tupete bonito, igual do Trump. Ué. Tendo tupete. Só falta o laque, para não ficar com o vento. Não, tá bonito, tá bonito. Um laque. Olha, um impermeabilizante. Nossa. Bom, então vamos estudar. Você não apresentou a Adalberto, ele falou da careca. Então apresentou-se diretamente. Ele se apresentou. Com sua careca, Adalberto. Exato. Certo. Depois de muito estudar, a gente aprende com os benfeitores que perdoar é uma questão de inteligência. É uma boa ideia. Devemos refletir sobre isso. Disso, refletir sobre isso. Quando estivermos em viagem. Uhum. Não é? Uhum. É isso aí. O negócio é esse. Então, indo ao trabalho, a pergunta 179 se começa com Guilhermina. Bom, a pergunta 179. Kardec pergunta: os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Ele é bem direto e objetivo. Se os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição, ou seja, que estariam dentro do mesmo patamar. E os espíritos também respondem de uma maneira direta, clara e objetiva: não. É como na Terra, há seres mais e menos adiantados, considerando os estudos que foram feitos nos programas anteriores, em que as oportunidades são dadas de aprendizado, de crescimento, e que depende de cada um aproveitar a oportunidade ou não e refazer o caminho até que se aprenda, até que se corrija e até que se caminhe. As respostas dos espíritos são bem diretas. É como na Terra, não tem o mesmo grau de perfeição porque não tem sentido ter, porque somos todos criados simples e ignorantes. Então, a partir daí, o que nós fazemos com o nosso tempo, com as nossas oportunidades, é responsabilidade exclusivamente nossa. Não é só isso. As conquistas que façamos, intelectuais ou morais, dependem de livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio. Cada um de nós é responsável por exatamente tudo que pensa e que faz. E aí, a partir daí, é como ele diz aqui, há seres, como na Terra, mais e menos adiantados.
Então, Edmilson, o que você me diz a respeito? Realmente não teria sentido se todos tivessem o mesmo grau de evolução. Por quê? Se eu tenho o mesmo grau de evolução que o meu irmão que eu estou me referindo à humanidade, o que eu poderia aprender com eles? O que eu iria ensinar para eles? O que eles poderiam aprender comigo ou me ensinar? E qual teria o sentido, né? Ficaria estagnado o processo evolutivo. Né? Então, uns estão à frente dos outros exatamente com o objetivo de ensinar e aprender. Né? E no que se refere a essa questão do aprendizado, eu costumo dizer que mesmo aquilo que a gente chama de fracasso é uma experiência. Quantas pessoas que caíram levantam mais resolutos, mais determinados, mais firmes? Né? Então, essa diferença evolutiva, intelectual, moral, que existe na humanidade, de um mesmo orbe, né? Estamos falando de um mesmo planeta, no caso aqui a Terra, é necessário que seja assim. Né? E uns que se encontram, o posicionamento que nós nos encontramos uns à frente dos outros também não é por acaso. Exatamente com essa finalidade. Aqueles que se encontram na retaguarda estão na condição de alunos, enquanto aqueles que estão à frente estão na condição de professores e que, por sua vez, também são alunos de outros que se encontram à sua frente. E assim sucessivamente. Né? Adalberto. Por isso é uma escola, né? Sim. Por isso também é uma penitenciária. Então, estamos aqui estudando, aprendendo, dando aula, recebendo aula, formações. E pelo que o Edmilson, né, falou, considerando tudo isso, a gente tem como exemplo, né, o próprio Emmanuel, Paulo de Tarso, né, que nos traz exemplos com uma profundidade bastante interessante. Tanto é que lá no final, não sei exatamente aí, que eu sou muito leigo nessa situação, mas ele diz, né, Paulo, com muita propriedade para a nossa reflexão: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, pelo menos para mim, é um bom exemplo, porque se ele pôde, por que eu não posso? Se Emmanuel, com todo o orgulho na condição de senador, pôde, por que eu não posso? Por que você que está nos ouvindo não pode? Por que você que pode estar achando que não pode isso, que eu não sou capaz disso, que eu não sou capaz daquilo? É assim. Nós fomos criados pela perfeição do universo, o ser supremo do universo. Então, nós temos sim capacidade, e toda essa capacidade está em germe em nós, desde a nossa criação. Basta que nós, para isso, né, deixemos de chafurdar nos nossos próprios desvios de conduta, né? De um modo geral, esse desvio de conduta no modo geral, porque tem gente que pensa que fazer fofoca da vida dos outros não é desvio de conduta. Autocrítica é fundamental. Então, autocrítica. A reforma íntima. Mas fofocar sobre a vida alheia é um departamento que existe na vida. Mas como a sua diva. Sua Suassuna dizia que é melhor quando o cara vira as costas. De investigação da vida alheia. Mas, na verdade, eu estou fazendo piada aqui a respeito de investigação da vida alheia, mas é também, não digo que fazer isso seja uma lição, mas é um dos sinais de que a pessoa está disposta, muito mais disposta, a não trabalhar e falar da vida alheia, e o pior de tudo, estabelecer julgamentos.
Bota na mochila dos outros, que é de preferência do diabo, na mochila do É diabo. impressionante é impressionante você ver em diversos meios de comunicação, ainda mais agora que a internet nos faculta tantos meios de comunicação. Você entra na TV, na internet, em diversas redes sociais e tal. É interessante que você vai ver o interesse mórbido que as pessoas têm na vida dos outros. Exatamente. E, ao mesmo tempo, queixar-se da própria vida. Eu faria um adendo. Por outro lado, tem aquele que observa e acompanha, aspas, a vida do outro e reclama e se sente mal por conta disso, porque compara, e tem aquele que se exibe, faz questão absoluta de se exibir como se fosse algo fantástico, que o mundo, ó céus, o mundo recebeu esta criatura excepcional. Presta atenção, querido, presta atenção, presta atenção. Mas, raciocinando bem, são questões comportamentais que somente serão corrigidas como? Com reforma íntima. Pela reforma íntima a partir das experiências vividas. Sim. Aí podemos indicar aí, né, a Hamed Renovando Atitudes. É uma leitura bastante interessante para a gente refletir e O próprio analisar. Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida, isso Exato. aí é o concurso, né? O E Evangelho aí é o concurso. aquela... Mas é o guia realmente para a gente. É o guia. Exato. E não nos esqueçamos que existe É a a coisa... semente de tudo. Não nos esqueçamos que existe o livre-arbítrio. E a cada um conforme suas obras. Tem uma São as duas leis que nos regem. Sim, claro. uma frase interessante da professora Joana de Ângeles. Ela diz para a gente o seguinte, abre aspas, recorda que tudo que te incomoda nos outros é uma projeção de tudo que não venceu em ti mesmo. Fecha aspas. Exato. Essa frase de Joana de Ângeles, tá? Digamos assim, é numa forma bem agradável e delicada de ensinar aquilo que, se você abrir um livro de psiquiatria e um livro de psicologia, você vai encontrar. Ou seja, o comportamento patológico que Joana relata é um fenômeno que vem sendo estudado pela ciência pelo menos há 2 séculos. Bastante tempo, hein? Oh. Sério. É ou não é? E nós começamos a estudar a mente humana praticamente há 2, quase 3 séculos, exatamente porque, num determinado momento, nós mesmos não aguentamos mais o nível de estupidez que nós estávamos cometendo. Olha só. Sério. Tá vendo? Isso aí. Então, quando perguntaram para Felipe Pinel, o pai da moderna psiquiatria, quando ele instalou um hospital para pacientes psiquiátricos, ele não tinha ajuda de ninguém, e na época não havia nenhum tipo de medicação psiquiátrica, perguntaram para ele, o que você vai dar para ele? Eu vou dar a minha atenção e o meu afeto. E foi muito interessante porque o sanatório de Felipe Pinel se tornou um paradigma a respeito do tratamento das doenças mentais. Vamos escutar agora a nossa Vinheta. vinheta e depois vamos à sequência.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A pergunta 180, eu vou me permitir não somente ler, como também explanar um pouquinho sobre o conteúdo da resposta. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? E aí responde os espíritos: sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. E aí nos refere aquele texto de influência do organismo. E nós sabemos que quando o indivíduo está numa condição de uma enfermidade que compromete totalmente as suas funções neurológicas e psíquicas, ele não tem como manifestar esta capacidade que é o intelecto. Ele fica detido dentro de um corpo e vai conviver uma vida inteira assim. Mas por uma necessidade, né? Por uma necessidade de aprendizado. Isso veja bem, tudo é sempre necessidade de aprendizado do espírito. Quando é interessante, no livro dos médiuns existe uma resposta, não sei se de Erasto, o próprio de outros espíritos, falando a respeito da possibilidade de espíritos ainda encarnados se manifestarem. E ele diz que é possível. E eu me lembro de uma situação dessa natureza, em que um casal tinha um filho excepcional. Esse rapaz já estava com 19 anos e foi uma luta enorme desse casal com esse filho doente. E uma médium, que eu só depois que eu fui saber que ela era completamente analfabeta, recebeu uma mensagem, uma letra linda. E não foi uma coisa desordenada, não. Ela escreveu com a letra corrente, uma letra linda, e a mensagem era uma carta daquele espírito para os pais, agradecendo a oportunidade que ele tinha de ter vindo dentro de uma família tão carinhosa, tão agradável, e que mostrou para ele o que é realmente amar. Porque ele tinha sido um facínora terrível em outras épocas, e ele não tinha como referir. Depois que ele mandou a mensagem, uma entidade se manifestou pela psicofonia e disse: nosso irmão já está cumprindo o seu ciclo aqui na Terra e veio trazer essa mensagem para consolar os pais. E ele vai retornar ao mundo de onde veio. Não sei, eu só sei que 2 anos depois o menino desencarnou. Trazendo um outro exemplo dessa natureza, eu tive a oportunidade na mesa mediúnica, através da psicofonia, de conversar com um irmão que estava internado no manicômio, em desdobramento, e na manifestação, conversando através da mediunidade,
ele me disse que estava internado porque a família achava que ele era louco. E que conversava com os desencarnados e tal. Então ele me fez uma proposta. Já que você está conversando comigo, expliquei a ele que ele estava de desdobramento, que quando ele visse um desencarnado e ele não conversasse em voz articulada perto dos médicos, não ia só ficar a injeção dele para ele dormir. Se quisesse escrever alguma coisa, pede um caderno lá, alguém, um lápis, uma caneta, escreve. E para de falar sozinho com voz articulada, conversa com ele pelo pensamento e tal. Então a proposta que me foi chegada, eu passei depois para a equipe, né? Para que nós fizéssemos uma reunião de desobsessão no hospital psiquiátrico, para poder explicar às pessoas que ninguém ali era maluco. Enfim, a proposta foi feita, mas ninguém foi, né? No Hospital Pedro de Alcântara tinha lá uma equipe que tentou montar lá no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro, né? Existe um hospital em Curitiba em que o corpo clínico faz trabalhos de auxílio, tá? De tratamento espiritual. Eles não chamam de desobsessão, chamam de tratamento espiritual. E é o corpo clínico da própria unidade, porque o hospital é mantido pela Federação Espírita do Paraná. Da mesma maneira, existe o Hospital Bairral, em Atibaia, que é um hospital espírita, e é interessante que essas duas unidades hospitalares têm as melhores respostas em termos de ressocialização e reintegração do indivíduo à sociedade. Ele mostra que a inteligência, então, não se perde, né? Não. Permanece. Edmilson. O professor Leon Denis, ele fez uma experiência dessa também, ele fez um processo de psicografia de um espírito encarnado, né, que apresentava um comprometimento físico muito sério. E ele, na psicografia também, ele escreve de uma forma muito legível e de um modo muito intelectual. Tem um livro também do André Luiz, eu não sei bem o nome do livro, que tem a história de um anão. Ele se encontrava numa situação muito complicada e aí tem um instante em que ele se desdobra e aí ele fala, né? Eu detesto esse corpo no qual me encontro, eu sou um conde. Só que ao contrário do espírito, né, que o João falou aí, que estava arrependido e que se manifestou agradecendo aos pais por ter tido a oportunidade de reencarnar numa família amorosa, esse espírito ainda não estava redimido. E ele falava bem claro: eu ainda sinto o cheiro do sangue em minhas mãos, mas o remorso ainda não tomou conta de mim. Né? Então, a gente vê os graus evolutivos, né? Exatamente. E ele próprio, no processo dele de desdobramento, ele fala: eu detesto esse corpo, mas eu compreendo. Aí você vê o grau de compreensão dele, de inteligência. Eu compreendo a necessidade de eu me encontrar num corpo assim deficiente, porque se eu tivesse um corpo perfeito, eu certamente voltaria de novo a fazer as mesmas barbaridades de outrora. Tem muito depoimento, rapidamente, numa obra literária para nosso deleite, né? Doente mental porque fui um. São depoimentos de espíritos que, quando encarnados, vivenciaram síndrome de Down, autismo, a drogadição e tantas outras situações. É uma leitura bastante interessante. São depoimentos muito fortes. É interessante que, em contrapartida, há gênios literários que marcaram a história, há gênios artísticos que marcaram a história e tinham problemas mentais. Van Gogh era esquizofrênico, Dostoiévski era epilético. Então, diversos autores, diversos grandes artistas carregaram uma vida inteira
Eu tenho certeza de que muitos outros aí tinham algum grau de autismo também. Só que na época não se conhecia, né? Só que na época não se conhecia. Não se tinha o isso. diagnóstico de autismo. Então, eu imagino que a justiça divina se faz presente junto a nós de várias maneiras. Uhum. E essa pergunta 180 é uma lição de justiça divina para nós. Uhum. Nós não temos que reclamar de Deus. Nós temos que agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá. E daí para diante, tocar para diante. João, e essa referência que nos dá aqui, né, a influência do organismo, quem quiser se antecipar, né, está lá na questão 367 a 370, desta mesma obra que a gente Mas se a gente colocar agora, o tempo já não está dando. Não, mas O aí... tempo já... Vamos refletir a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse nosso programa Luz na Penumbra. Nós hoje vamos continuar o capítulo 3, no título Mundos de Expiações e de Provas, referente a muitas moradas na casa do meu pai. E começa pelo item 13. É uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Vai até o item 15. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta que considereis a terra em que habitais. A superioridade da inteligência, em grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os inúmeros vícios a que se mostram inclinados representam indícios de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou em um mundo ingrato para expiarem aí suas faltas por meio de trabalhos penosos e misérias da vida, até que mereçam passar para um mundo mais feliz. Então, só para nos relembrar de que se tratam os mundos de expiação e provas, e nos lembrando que nós estamos num mundo deste tipo, Santo Agostinho vem nos dizer isso, que esses mundos como o nosso, que já temos uma superioridade de inteligência em relação ao mundo primitivo, mas nós ainda temos muita dificuldade com nossa questão moral. Ainda temos muitas imperfeições morais. E precisamos de melhorar esta parte.
E isso é feito através justamente das provas e expiações que passamos aqui. Porque essas faltas que cometemos por causa da nossa imperfeição moral precisam ser expiadas, precisam ser reparadas. Nós precisamos avançar nesse quesito de moralidade. Então, Deus acha por bem nos colocar num mundo onde a grande maioria, quase que a unanimidade de pessoas, se encontra na mesma situação. Então, nós servimos, vamos dizer assim, de motivos, né? De provas para uns para os outros. Ou seja, eu causo situações de dificuldade para as outras pessoas que estão aqui habitando no planeta comigo, eles vão expurgar as suas faltas, vão passar pelas suas provas que eu estou provocando essa dificuldade para eles. Da mesma forma que eles causam dificuldades para mim, para eu também expiar as minhas provas. Então, nesse processo, é como se fosse uma quantidade enorme de pedrinhas, areia da praia, todas pontiagudas, aquelas arestas, tudo, e elas vão se chocando umas com as outras, e acabam ficando arredondadas, que vão se desgastando aquelas arestas. As arestas vão se desgastando e ficando arredondadas, é mais ou menos esse processo nosso. Essas arestas são as nossas imperfeições. À medida que nós nos chocamos uns com os outros, acaba que todo mundo vai expurgando as suas provas, arredondando as suas arestas, e ficamos, no final, todos seremos seixos bem arredondados. Diz ele aqui mais: entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se acham em expiação. Não, há exceções, né? As raças aqui chamadas selvagens são formadas por espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, em conjunto com essas pessoas, seres como nós, que estamos em prova e expiação, Deus coloca também esses espíritos ainda mais ou menos primitivos, para que em contato conosco eles comecem a adquirir avanços na parte principalmente da inteligência. Eles vão aprendendo coisas conosco. Nós já passamos por isso no passado, nos mundos primitivos, e em contato eventualmente com espíritos um pouco mais adiantados que nós, tecnologicamente falando, intelectualmente falando, mas em moralidade muito parecidos. Então, esse processo que Deus criou facilita a evolução de todos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra, já viverem em outros mundos dos quais foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio dos espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pela contrariedades e desgostos do que as raças primitivas. Senso moral se acha mais embotado. Então, ele está dizendo que a grande parte desses espíritos que estão aqui em expiação na Terra vieram de outros orbes, onde já estavam com esse avanço intelectual, mas não estavam adaptados ao avanço moral pelo qual aquele orbe estava passando. Por isso que ele diz que esses espíritos são exóticos na Terra, ou seja, são provindos de fora da Terra para cá. Então, esses espíritos, em contato, isso não, há muitos séculos atrás, em contato com os habitantes da Terra, que ainda eram muito primitivos,
eles trouxeram um avanço intelectual para cá. Mas moralmente eles não estavam muito diferentes desses seres primitivos. Então eles acabaram ajudando aqueles primitivos a avançassem intelectualmente. E em moralidade estavam mais ou menos par e passo. Agora, eles, por já terem algum sentido mais apurado, sofriam muito com essa dificuldade moral, que eles mesmos participavam disso. Os selvagens, os primitivos, não sentiam tanta dor moralmente falando, porque eram primitivos. Agora, eles, por já terem um avanço intelectual, já sabiam sofrer muito mais com as dores causadas pelas suas intemperanças, pelo seu modo de ser, e vieram para cá justamente para isso, para provar do próprio veneno. E aí, consequentemente, iam optar por melhorarem moralmente. É o que deve ter acontecido com eles, porque muitos deles já não estão mais aqui neste nosso planeta. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Essa informação que Santo Agostinho está nos trazendo dá mais ou menos uma explicação para nós de como se encontra a humanidade nossa aqui. Nós podemos ver, então, ainda mais se nós formos configurar isso na época em que ele mandou a mensagem. Ele mandou a mensagem em Paris, 1862. 162 anos atrás. Ora, naquela época, os povos primitivos, essas raças selvagens, eram em muito mais abundância que hoje em dia. O contato deles com a civilização cresceu muito, não só aqui na América, como na África, como na Oceania e mesmo até na Ásia, na região central da Ásia. A população mais esclarecida foi crescendo e se expandindo com as conquistas territoriais, né? Então, você vê que está no mundo há lugares que são colonizados pelos ingleses, pelos franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, belgas. Todos esses povos que já tinham o maior desenvolvimento intelectual começaram a se expandir, espalhar pelo globo e entrando em contato com esse pessoal de raças ainda primitivas, aqui na América, na África. Até escravizaram esse povo. Então, mas esse contato traz algum progresso, no mínimo intelectual, para esses espécies selvagens. Hoje, já passados 162 anos, esse contato é muito mais constante. Já se pode ver que é raro encontrar ainda locais onde há esses primitivos em estado ainda muito atrasado. Mas há ainda, mas é muito pouco em relação à época que Santo Agostinho escreveu. Então está mostrando que a ideia básica da divindade era justamente promover esse contato de espíritos como nós, que estamos aqui em provas e expiações, intelectualmente desenvolvidos e moralidade ainda muito baixa, e entrar em contato com esses que não tinham qualquer desenvolvimento intelectual e, em termos de moralidade, estão praticamente como animais ainda, sem o sentido ainda moral. Então, em contato conosco, que somos um pouco mais avançados intelectualmente, não avançamos moralmente, mas temos conhecimento da moral melhor. Quer dizer, a diferença é que esses espíritos primitivos, eles não têm conhecimento de uma moral melhor que a deles. Eles têm aquela moral instintiva. Nós não, nós temos uma moral atrasada por escolha própria, porque nós conhecemos a moral avançada, a moral melhor. Conhecemos. Nós estamos aí, sei lá quantos milhares de anos em contato com espíritos que encarnaram aqui, nos trazendo. Não, só o Cristo, antes do Cristo,
trazendo para nós informações de avanços morais, filósofos gregos na Índia, na China. E o que eles deixaram está até hoje ainda aqui sendo estudado. Então, desde aquela época, muito antes de Cristo, nós já tínhamos contato com avanços morais. Sabemos o que é o avanço moral. Só não praticávamos por escolha própria. Por isso que estamos tendo que espiar esse nosso desvirtuamento moral. Porque ele é voluntário, é de caso pensado, é adrede. Diferente dos povos primitivos. Então, quando nós chegamos em contato com esses povos primitivos, e aí somos vítima, entre aspas, de alguma coisa que é resultante do nosso atraso moral no passado, nós sentimos muito mais dor, muito mais sofrimento que o próprio indivíduo primitivo. Então, nós começamos a ver que não é uma boa continuar com esse atraso moral. Estamos doidos para melhorar, para não ter mais que passar por isso. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui expurgando, alguns de nós, os últimos momentos dessas agruras, que espero que nós estejamos já prontos para, quem sabe, no futuro, na próxima encarnação, ou nas mais próximas adiante, já estejamos num mundo que eu espero que seja a própria Terra, um pouco mais avançado moralmente, e já deixando essa parte de provas e expiações e adentrando a um mundo de regeneração que nós vamos estudar mais adiante. Porque nós não estamos gostando da situação de hoje em dia. Esses acertos pelos quais nós estamos passando, não estamos gostando. Mas nós temos consciência de que estamos passando porque fizemos por onde merecer isso. Nós temos ideia da história da humanidade. E nós sabemos, nós espíritos, que nós somos os mesmos daquela época que estamos hoje de volta aqui. E nós que causamos todas aquelas atrocidades, inclusive com esses povos primitivos, na época da descoberta desses povos. Aqui na América, e na África e na Oceania. Nós causamos muita desgraça para essa gente. E agora temos que limpar todo esse passado. Então nós já temos consciência disso. Dificilmente algum de nós ia tratar um cidadão ainda originário desses povos mais antigos, mais atrasados, da mesma forma que tratávamos aqui os escravos, vamos dizer, 150 anos atrás. Na época que Santo Agostinho escreveu, no Brasil havia a escravidão. Nos Estados Unidos havia a escravidão. Na América toda, pode-se dizer. Então, nós tratávamos aquelas pessoas daquela forma. Hoje, dificilmente vai encontrar alguém com esse pensamento de tratar dessa forma. Ninguém pensa mais nisso. Então, nós já evoluímos de alguma forma moralmente. Ainda falta muito, mas já evoluímos um pouco. Então, aqueles que aproveitaram bem esse tempo para evoluir bem, evoluir bastante, não estão mais dispostos a causar mais situações pelas quais vão ter que responder no futuro, então talvez mereçamos nós passar por um mundo de regeneração, que já estamos nos regenerando, não somos mais capazes de fazer essas bobagens do passado. Vamos ter ainda alguma culpa para expiar? Sim, com certeza, mas vai ser cada vez menos, porque nós não estamos causando motivo de sofrimento mais. Estamos expurgando os últimos pontinhos escuros da nossa alma. E se nós merecemos ficar aqui, desses poucos primitivos que já estiverem também embalados nesse mesmo mote de não causar mais dificuldade para ninguém, só estão um pouco mais atrasados intelectualmente, eles vão se beneficiar de nós intelectualmente falando. Agora aqueles dentre nós e dentre os primitivos, que ainda poucos que existirem aqui, que não estiverem enquadrados nesse plano regeneratório, com certeza vão ter que expiar suas faltas, suas culpas em outro lugar, da mesma forma que muitos de nós viemos expiar aqui na Terra. É um processo claro e muito bem feito. Logo, mas é um processo longo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. No futuro, nós vamos olhar para trás a história do planeta e vamos ver esta fase aqui historicamente explicada. Como a humanidade evoluiu através do sofrimento pelo qual passou e hoje, no futuro, está agora gozando das algumas benesses dos mundos regeneradores.
Então é uma coisa muito bem engendrada. No momento nós não estamos gostando pelo que nós estamos passando, não estamos gostando disso, mas entendemos que faz parte, porque nós somos os responsáveis por isso. Ninguém causou problemas no passado e nós estamos espiando. Não existe isso. Se alguém está espiando alguma coisa hoje, um sofrimento, uma dor, uma tristeza, uma decepção, todas aquelas aflições que este livro especificamente trata, e apenas esses capítulos iniciais aqui, é para nos mostrar essa dimensão, nos explicar, mostrar como a coisa funciona, para a partir do capítulo 5º ir tratar das nossas aflições hoje, porque Deus é misericordioso, não nos largou aqui de qualquer jeito. Se virem aí, vocês causaram problema, agora vão assumir e se virem. Não. Ele nos deixou aqui para nós espiarmos essas coisas, mas mandou Jesus para seguir de guia e modelo que nós temos que seguir no futuro. Hoje, primeiro, vamos passar por essas aflições, mas ele veio trazer o consolo para as nossas aflições, nos ajudar nesse momento de aflição. E nós vamos estudar a partir do capítulo 5º. Esses primeiros 4 capítulos são preparatórios para nós entendermos como funciona esse processo. Nós já estudamos no capítulo anterior a vida futura, que é principal entendimento que nós temos que ter em relação a resolver o problema das nossas expiações agora. Está nos mostrando qual é o nosso caminho, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Isso é de fundamental interesse nosso para nos esforçarmos em lidando com as aflições de uma maneira elegante, como dizia minha mãe. Nós temos forças para suplantá-las e aí no futuro ir para um mundo regenerador, para que nós possamos limpar a última sujeirinha do nosso karma, como dizem os hindus, e tocar a vida para frente. Que isso é que interessa a Deus, mas aí sem tantas aflições, né? Só trabalhando para esmerilhar tudo que há ainda de desagradável e imoral em nós. Hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.